E aí você vai sentir de verdade a eficácia do Evangelho. Aí você vai sentir de verdade o que significa ter Deus em sua vida. E eu quero apresentar para vocês a história do Eduardo, meu xará. Eu conheci há um tempo, conversei com ele algumas vezes e conversei sobre a história dele. Quero apresentar a foto dele para você. Este aqui é o Eduardo. O Eduardo, um frequentador assíduo de alguns centros espíritas, desde os 11 anos de idade. Aos 13 anos de idade, o Eduardo já era chefe, líder de terreiro. O indivíduo que promovia a religião do candomblé, obviamente fazia e se submetia a vários rituais, como você vai ver na próxima foto. E ele cresceu nesse ambiente. Ele conheceu a pessoa que hoje é sua esposa, teve um filho com ela, pode retirar a foto. E sabe o que ele fez? Ele não trouxe a esposa e nem o filho para onde ele se encontrava. E eu perguntei, por que você não trouxe a filha para onde você se encontra? E ele disse, ali não é lugar para eles. Eu estou lá, mas ali não é lugar para eles. O filho dele conheceu um rapazinho chamado Clifferson. E o filho dele, que também se chama Eduardo, ao conhecer o Clifferson, recebeu um convite. A meninada da igreja, o Clifferson Adventista, lá em Manaus, a meninada da igreja começou a fazer promoção de uma noite, uma reunião de videogame. E qual que era o motivo de chamar as pessoas para a reunião de videogame? Para jogar videogame? Não. Os meninos todos eram atraídos para um dia de videogame, eles jogavam uma partidinha e depois diziam assim, a gente na verdade está aqui para participar de um pequeno grupo, para estudarmos a Bíblia, e a gente se reúne toda semana. E o Clifferson, que atraiu o Eduardo Júnior lá para o videogame, agora começa a incluí-lo na realização da reunião semanal do pequeno grupo que funcionava na sua casa. Ali, ele passou a estudar a Bíblia por 3 meses. Obviamente, o Eduardo, o pai, ficou sabendo, mas não se incomodou muito, até o momento em que a coisa se tornou muito séria, porque o Eduardo se apaixonou pela palavra. O Deus que para ele era desconhecido, agora passou a ser amigo. Agora passou a estar tão perto que o Eduardo Júnior queria dizer, não sou eu mais quem vive, o Cristo vive em mim. Amém. E o resultado inevitável para aquele que passa a conhecer a Deus é batizar-se. Como é que você diz que conhece a Deus e não se entregou para Ele? Eu duvido que você conhece a Deus de verdade, porque no dia que nós conhecemos a Deus de verdade, a gente não consegue mais ficar longe dEle. O dia que a gente conhece verdadeiramente o Senhor, a gente não consegue mais ficar sem se entregar a Ele. Quando eu o conheço de verdade, eu não tenho um outro desejo, a não ser estar com Ele todo momento. E foi o que o Eduardo Júnior, filho, resolveu fazer, se batizar. E quando a notícia alcançou o Eduardo pai, aí, meu irmão, o negócio ficou feio, porque a mãe se tornou simpática ao batismo do filho e o pai ficou revoltado. E para piorar a situação, ele disse, eu não vou no seu batismo, eu não concordo com o seu batismo. O batismo foi marcado, o menino convidando o pai e o pai resistente, eu não vou. Só que a situação piora no dia do batismo. Porque no dia do batismo, o Eduardo, o pai, estava trabalhando, desenvolvendo a sua atividade, e os espíritos falaram com ele. Você precisa impedir o batismo do seu filho, porque senão a coisa vai ficar muito ruim. E aí, ele resolveu acatar a voz dos espíritos. E ele se dirigiu à igreja, havia recebido a orientação do Espírito para colocar sua roupa,
a sua vestimenta de trabalho no ambiente do centro, e os espíritos disseram: nós vamos lá para impedir a cerimônia batismal do seu filho. E o Eduardo foi para a igreja. E quando ele chega na igreja, alguma coisa diferente acontece. Ele que tinha uma experiência com os espíritos durante 30 anos, pela primeira vez, ao adentrar num lugar, os espíritos disseram para ele, o líder do terreiro: nós não conseguimos entrar neste ambiente. Comunicaram para ele: você vai ter que entrar sozinho, nós não temos condições de entrar, há uma força que nos impede. E sabe o que Eduardo, vestido com as suas vestimentas características do centro, estava levando embaixo da roupa? Um punhal, um cutelo, e o plano era matar o pastor. Impedir o batismo do filho, matando o pastor, orientado pelos espíritos. Quando ele chega na porta, não consegue adentrar com os espíritos que permanecem do lado de fora e comunicam isso para ele. E os espíritos disseram para ele, segundo o relato dele para mim: pastor, eu tive que entrar sozinho para resolver o problema. Só que só tem um problema. Eu queria estar ali para colocar todos os membros da igreja em possessão. O pastor em possessão, porque eu já fiz isso numa igreja evangélica. Uma pastora me desafiou, dizendo que ia arrancar todos os demônios de mim. Eu fui lá e pus todos endemoniados. E eu falei: eu vou na igreja e vou colocar todo mundo possesso. Quando eu tento entrar, os espíritos não entram. E quando eu entro, pastor, com o objetivo de colocar todo mundo em possessão e matar o pastor, eu sou tomado de um impedimento por uma força que eu nunca vi na minha vida. E eu não conseguia, pastor, em função do poder que eu nunca havia visto e agora estava vendo. Era desconhecido, mas agora está sendo conhecido. Tudo que eu consegui fazer é chegar à seguinte conclusão: eu não tenho poder para lidar com isso, eu não tenho força para lidar com isso. A esposa ficou espantada com a chegada dele, com todos os apetrechos. O filho já estava dentro do tanque batismal. E ele não conseguiu impedir o batismo do filho, simplesmente teve que concordar com o batismo do filho por estar simplesmente sem poder fazer nada. E ele chegou perto do tanque, viu o batismo do filho com a roupa dos desbravadores, e quando o menino foi batizado, ele deu uma mensagem linda para o pai. E eu quero que você veja essa mensagem neste vídeo que vai passar para você agora. E ele fala do amor que sente ao seu pai. Veja. Abra o áudio, por favor. Volte o vídeo e abra o áudio. Pai, eu queria dizer pra ti que independente da religião, eu te amo muito, pai. Pai, independente da religião, eu quero dizer que eu te amo muito. E ele abraça o pai dentro do tanque batismal. O batismo foi realizado. O Eduardo pai não conseguiu impedir o batismo do Eduardo filho, porque o poder manifestado naquele lugar barrou todos os demônios de entrar e o conteve no seu desejo de ser violento. 4 dias se passaram. Os espíritos voltaram a orientá-lo, dizendo: você precisa matar o seu filho e a sua esposa. Nós não concordamos. E ele disse: eu não vou matar nem meu filho e nem a minha esposa. Então os espíritos disseram para ele: então você tem que abandonar sua família. E nós vamos te dar 5 opções de lugares para você ir. Ele largou a sua casa, abandonou a sua família, foi ao porto de Manaus ver que passagem estava disponível para qualquer uma das 5 cidades que os espíritos haviam orientado. E não havia nenhuma passagem disponível para nenhuma dessas 5 cidades. O atendente virou e disse: nós só temos passagem para um lugar chamado Quari. E ele lembrou que lá no povoado de Quari morava um tio, que há 23 anos ele não visitava, e resolveu ir para lá, para a casa do tio, abandonando a família conforme a orientação dos espíritos. E quando ele chegou lá em Quari,
e chegou na casa desse tio que há 20 anos não visitava, ele descobriu uma coisa: o tio era crente. O que tinha o Eduardo que não conhecia o Senhor, tinha o tio que conhecia a Deus. E o Eduardo, dentro da casa do tio, começou a falar mal da religião cristã. E cada vez que ele falava mal, o tio o tratava bem. Cada vez que ele falava mal, o tio expunha um pedaço das Escrituras. Abriu a boca para falar mal, toma-lhe Bíblia. Abriu a boca para falar mal, toma-lhe palavra. Abriu a boca para falar mal do Deus que para ele é desconhecido, toma o conteúdo do Deus que eu conheço. Resultado, o grande conflito estava instalado na cidade de Coati, na casa do tio do Eduardo. E olha, pensa num tio perseverante, pensa num tio convicto. E o tio virou para ele e disse: Jesus tem poder para expulsar todos os demônios. E ele virou para o tio e disse: e eu tenho poder para colocar demônio em quem eu quiser. Era o grande conflito, irmão. Um dia, quando ele estava meio chateado na casa do tio, o Eduardo, após atender um telefonema, o tio o chamou e começou a contar para ele a história de Jó. E disse o que o diabo havia feito com os filhos de Jó, o que o diabo havia feito com a família de Jó. E Deus tocou profundamente no coração do Eduardo, porque ele havia percebido que por causa do diabo, ele estava perdendo a sua própria família, sua esposa e seu filho que ele tanto amava. Ele resolveu, naquele dia, tocado pelo conteúdo das Escrituras Sagradas, voltar para casa para reconquistar sua esposa e o seu filho. Regressou. E aí começou a estudar a Bíblia, irmãos. O Deus que era desconhecido agora estava se dando a conhecer para o Eduardo. E você sabe que a palavra tem poder. Você sabe que a palavra não volta vazia. Se você abrir uma brecha no seu coração para a entrada do Espírito Santo, o Deus que anteriormente você não conhecia vai passar a ser seu amigo íntimo. Vai se revelar para você de um modo extraordinário que você não vai enxergar uma outra saída, a não ser se entregar completamente para Ele. E o Eduardo começou a receber estudos bíblicos, e à medida que ele ia estudando a Bíblia, os espíritos o atacavam. Ele passou nada mais, nada menos que 1 ano, 11 meses e 5 dias lutando com espíritos. O verdadeiro grande conflito, para abandonar onde ele se encontrava depois de trabalhar lá por 30 anos, servindo como médium. 1 ano, 5 meses, 11 meses e 5 dias, ele passou lendo a Bíblia, orando, a família orava, a igreja jejuava, e o Eduardo decidiu se batizar. Para entrar no tanque de batismo, ele encarou 56 horas de jejum, lutando contra os espíritos, pedindo libertação. A igreja jejuava, o Eduardo jejuou por 56 horas, até que ele entrou no tanque em jejum. E veja o que aconteceu para a glória de Deus lá em Manaus. O Eduardo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele se batizou, ele me disse: pastor, nunca mais os espíritos me atacaram. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. Hoje o Eduardo é um homem de Deus. E deixa eu te contar uma coisa boa. O barracão, aonde ele formou diversos médios que se espalharam pelo Brasil, hoje funciona uma igreja adventista do 7º dia. Deixa eu te mostrar a igreja que está no lugar de onde era o centro, onde acontecia todas as coisas. E pelo trabalho do Eduardo, 40 pessoas desceram aos pés de Cristo. Hoje,
Ele é dedicado ao ministério dos desbravadores, juntamente com seu filho e juntamente com a esposa. Pastor, o Eduardo trabalhava no centro, hoje ele trabalha com o quê? É um missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um missionário voluntário. É alguém que apanha essa ferramenta aqui, ó, e sai pelas ruas de Manaus. E se você notar na próxima foto, a ferramenta dele está lá, Apocalipse 14, de 6 a 12. Ele é um proclamador da tríplice mensagem angélica. Todos os dias. E toda cidade que ele vai, ele leva consigo esse aparelho, porque quando ele não está na igreja, ele está nas ruas pregando o evangelho. Depois de anunciar tanto e tanto um caminho que não revelava o Deus verdadeiro, hoje ele dedica-se completamente para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Deus que para alguns é desconhecido, mas através do Eduardo as pessoas passam a conhecê-lo, a amá-lo e a servi-lo. Bendito seja o nome do Senhor pela vida do Eduardo. O Deus que para ele era desconhecido, agora para ele é amigo, para ele é a razão de viver, para ele é a razão de existir. Um homem que dedica a vida tão somente para pregar o evangelho. Reside na cidade de Manaus. Eu perguntei, você trabalha com o quê? Faz o quê, pastor? A única coisa que eu faço é pregar o evangelho. E eu sobrevivo de doação de um, doação de outro, porque depois de ter conduzido tanta gente a um caminho que não devia, hoje eu só vivo para anunciar Jesus. Eu falei, Eduardo, seu testemunho de quando você não conhecia Deus e para o momento que você conhece a Deus é muito impactante. O modo como você venceu precisa ser de fato espalhado para as pessoas, porque tem muita gente por aí que está precisando saber que existe esperança, que existe libertação. Tem muita gente que está perecendo porque não conhece a Deus. Deus para ela é desconhecido. E que bom que você está usando a sua vida para tornar Deus conhecido para cada um, para que Deus se revele a essas pessoas. E eu preciso contar a sua história para a Bahia. Eu preciso contar a sua história para Sergipe. E mais do que isso, eu preciso que você venha aqui. E eu trouxe o Eduardo hoje aqui para vocês conhecê-lo em nome de Jesus. Amigo, obrigado porque você aceitou vir. Você viajou o dia inteiro hoje. Obrigado por ter chegado até aqui. E cara, Deus seja louvado pela sua vida também. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem muita gente aqui que está afastado de Jesus. Tem muita gente aqui que não se decidiu ainda se vai se entregar, se não vai. Gente que veio aqui hoje e está há muito tempo afastado do Evangelho. Eu queria te fazer uma pergunta para você ser agora a boca de Deus para essas pessoas. Que recado você tem para dar para essas pessoas? Eu sempre falo por onde eu ando, né? Do inferno eu já vim, para lá não volto mais, é daqui para a eternidade. O que eu quero dizer para vocês aqui, que acabou as férias de vocês aqui também. Volte para Jesus, Ele está às portas para vir nos buscar. E que você não tomar a decisão hoje, você pode não ter essa oportunidade amanhã. Porque eu já preguei para várias gente que num dia eu fiz o apelo e no outro dia elas faleceram. Então eu não quero perder essa oportunidade. Você pode estar preso aí, sendo escravo de Satanás, na droga, na bebida, na prostituição, até mesmo dentro do candomblé. Eu achava que não tinha salvação, não tinha saída. E tem. A saída é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu faço um apelo também para vocês que são já da igreja, que estão só sentados no banco de férias. Acabou as férias de vocês. Bora sair para proclamar esse evangelho. Bora converter o país todo para que Jesus volte logo para nos buscar. Eu não quero mais ficar nessa terra. É por isso que eu vivo praticamente um missionário em tempo integral, pregando e anunciando para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive de conhecer esse Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e das fontes das águas. Esse Deus que resgatou a minha família. Hoje meu pai já é adventista, é diácono. Tenho 3 irmãs. A minha mãe está fazendo o 5º estudo agora.
E é isso. Deus disse que tem que começar por casa, mas também tem que ir para a rua pregar esse evangelho. E o que vocês estão esperando? Deus fazer o burro falar? E vocês tendo conhecimento da palavra de Deus e não estão aí proclamando para os seus familiares, querendo que eles se percam? Como é que vocês querem ver ele nas nuvens do céu? Esse encontro com o Senhor nos ares? E chegar lá, vai ficar chorando porque eu não tive oportunidade de pregar. E você não pregar, Deus vai usar outra pessoa para anunciar esse evangelho. Mas vocês têm que anunciar. Agora que tiver alguém aqui também que já esteve nesse local, servindo Satanás, ou está lá querendo se consagrar, não faça isso. Vocês viram, eu mantive meu filho todos esses anos afastado. Vocês não sabem o que é passar uma vida bebendo sangue de ritual, fazendo destruição de família. Hoje Deus me colocou no ministério chamado ECC. Vou fazer 8 anos dedicado nesse ministério. O que ele disse? Você destruir, agora você vai unir família. O diabo não pode destruir a família de vocês, a não ser que vocês estiverem afastados de Deus. Porque a palavra de Deus ela é bem forte e fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada vai nos separar do amor de Deus para aquele que está em Cristo Jesus. Eu faço um apelo, o pastor está fazendo um apelo. Tem gente aqui que está afastado. Acabou as férias de vocês também. Volte. Foi no tanque batismal que eu fui sepultado. Foi ali que Satanás perdeu a autoridade. Eu aceitei Jesus depois de 30 dias que o meu filho se batizou. 30 dias, 16 dias depois eu aceitei Jesus. 30 dias depois eu fui para a igreja. Estudei a palavra de Deus. Fui atacar todos os dias. O que eu mais questionava, pastor, eu já aceitei Jesus, mas por que eles estão me atacando? Por que eles querem impedir o batismo? No dia do meu batismo, dentro de uma quadrenal, foi um rapaz em possessão para me matar com um punhal de sacrifício. Eu levei um punhal de sacrifício para matar o pastor Ricardo, mas Deus interviu ali, tirou minha raiva e minha ira. Hoje muitos estão irados. Ira é uma possessão. Prostituição é uma possessão. Nenhum desses vai herdar o reino do céu. Está escrito na palavra. Então a única forma de Deus mudar a nossa vida é a gente se entregar para Ele, tomar a decisão e não sair, nunca mais. É permanecer até Ele voltar. E Ele está voltando para vir nos buscar. Pessoas estão sonhando que em alguns lugares que a palavra não foi pregada e elas estão se entregando a Cristo Jesus. Foram mais de 4.000 pessoas que já, ao fazer o apelo, o Espírito Santo tocou e foram para o tanque batismal, mas é muito pouco. E Deus está chamando trabalhadores para a seara. Que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eu vejo muito adventista no mundo, só 1% que sai para fazer evangelismo, 1% é que vai anunciar no Caleb, no grupo de jovens. Cadê o restante? Estão só na igreja esquentando no banco. Eu fiz um voto com Deus dentro de uma quadrenal, que eu não era homem de ir para a igreja para ficar sentado no banco, e não sou. Eu vim para pregar e testemunhar o que Deus fez na minha vida e vai fazer na vida de vocês. Fiz um voto, para onde Deus me chamasse eu ia, e nunca disse não. Há 8 anos vou fazer, viajando e testemunhando direto. Agora em outubro estou indo para a conferência mundial numa caravana, e eu vou para o interior, pego Ferrado e Carapanã. Não é fácil, mas vou feliz quando uma pessoa aceita Jesus. E hoje é o dia de vocês aceitar. E quem estiver do outro lado assistindo, acabou a esfera de vocês também. Venha conhecer esse Deus que é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu quero que todos entrem na cidade pelas portas, que nenhum se perca, mas que todos tenham o direito à salvação eterna. A palavra de Deus fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seus ouvidos para não poder ouvir. Então, se entregue para Cristo hoje. O pastor está fazendo um apelo. Eu também estou fazendo um apelo. Eu não trouxe meu megafone porque o pastor disse que era para trazer uma bolsa, mas não, ele estava aqui. E eu vi um campo bom de pregar nas ruas. É a primeira vez que ele vem à Bahia. E se a presença dele alegra seu coração, diga amém. Amém. Eduardo, você é uma bênção nas mãos de Deus. E olha, Deus está através da sua vida, da minha, do Saás, oportunizando nessa noite, você que está longe de Jesus, voltar hoje para os braços dele. Toda essa semana foi construída com esse objetivo, para você não permanecer onde você está. Mas pastor, eu me sinto arraigado, preso, escravizado. Ei,
o poder que o libertou está à sua disposição também. Não há nenhum demônio capaz de te prender longe de Jesus se você quiser vir. Qualquer corrente pode ser quebrada, qualquer cordão pode ser rompido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sabe de uma coisa? Deus está te convidando hoje para você se render a Ele, para você se entregar a Ele, e tem um poder extraordinário à sua disposição. Você percebeu esse poder se manifestando na vida do meu xará, do Eduardo, e é o mesmo poder que está à sua disposição. O inferno pode se juntar para te conduzir à perdição. Se você der um clamor nessa noite, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Clama e Ele vai te responder. Deus vem marchando com um exército na tua direção. Ele vai na frente abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar.